A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança em crescimento. Cada metáfora existe uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cuidadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem simplesmente. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora esforço não tenha nada a ver com salvação, está relacionado com crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não fica apenas por ali, à espera que isso aconteça. Paulo explica em Efésios capítulo 4, 22, 24, os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida. Livrem-se dela. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra grega para transformação, metamorfoses, usada em Romanos 12:2 e 2 Coríntios 3:18, é usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela largata ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos, é como você habitualmente age. A Bíblia diz: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus usa sua palavra, as pessoas, as circunstâncias para moldar você. Os 3 fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com outros crentes e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses ingredientes para crescimento nos capítulos a seguir. Muitas pessoas presumem que tudo o que necessitam para crescer espiritualmente é estudo bíblico e oração, mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa as pessoas. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas a realizar milagres, de forma que dependemos uns dos outros para alcançar comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em muitas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são as que se isolam das outras em monastérios, no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com outras pessoas. Mas esse é um mal-entendido grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja um bom relacionamento com pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que durará o resto de sua vida. A respeito deste processo, Paulo disse: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos iguais a Ele. Você é um trabalho em execução. Sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus durará o resto de sua vida. E mesmo assim, não será completada aqui na terra.
Ela somente estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente não resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A Bíblia diz que, quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém, sabemos que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar seu caráter do que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como qual carreira eu deveria escolher? A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com sua carreira, porque você levará o caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual você se moldam mesmo sem pensar. A Bíblia adverte: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual você se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora. Ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para o nível da imaturidade, Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. É preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, para se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, como amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida, tentarão moldá-lo à própria imagem. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos crentes abandonaram o modo de vida em razão dos grandes propósitos de Deus e se contentaram em estabilidade emocional e a realização pessoal. Isso é narcisismo e não discipulado. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer que nos tornemos como Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e o nosso destino final. 22º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Jesus. Memorize este versículo. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3:18. Medite nessa pergunta e responda por escrito em seu caderno de anotações. No dia de hoje, em qual área de minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo?